Reviravolta, virada de mesa contra o Flamengo. Leila se envolve novamente. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Foco no clássico, pessoal. Pois é. Hoje a totalidade do elenco do Flamengo se representa ao CT Ndrubu por volta das 9h30 da manhã, horário de Brasília. Não tivemos aí a presença do elenco completo do Flamengo ontem no domingo. Alguns jogadores ganharam folga, então foi meio mesclado. Uma parte folga, outra parte trabalho normal. Hoje todo mundo no CT Ndrubu para seguir com os devidos treinamentos. Treina hoje, terça, e na quarta-feira já tem jogo. Faltam só 2 dias, nação, pra gente ver o nosso Flamengo de volta dentro de campo. Mas, rapaz, demora muito. Inclusive, rapaz, já temos aqui uma provável escalação do Flamengo para o Flamengo entrar em campo. Eu acredito até que alguns torcedores vão ficar meio chateados com essa possibilidade de escalação, mas é mais ou menos esse um dos esquemas que o Felipe Luiz tá montando aí para enfrentar o Botafogo fora de casa, que não é uma equipe dessa forma, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro. Entretanto, é um clássico, é fora de casa. No ano passado o Flamengo passou um vexame lá, e o Flamengo deve ir a campo com Agustin Rossi no gol, tá? Varela na lateral direita, Alexandro na esquerda, zaga Léo Pereira e Léo Ortiz. Tá, isso aí todo mundo já sabe de cor e salteado. Não tendo suspensão de cartão amarelo, normalmente é isso. Meio campo, Saul, Arrascaeta e Jorginho. E no ataque, Carrascal do lado direito, Samuel Lino do lado esquerdo e Gonçalo Plata de centroavante. Pois é, pessoal. Os bastidores dão conta que Felipe Luiz quer uma equipe mais física dentro de campo, uma logicamente técnica também, com o Saul, com o Arrascaeta, com o Jorginho, com o próprio Carrascal, mas uma equipe com mais mobilidade. Para quê? Para fazer a tal da pressão no campo do Botafogo, né? Na questão, existe até uma possibilidade, algumas pessoas internamente levantam, do Pulgar iniciar aí, quem sabe, no lugar de ele mudar o esquema para um 4-4-2, botar o Pulgar no meio de campo, para ter um meio de campo ali mais pegado para cima do Botafogo, que também precisa da vitória em função da briga pela Libertadores da América. Tá até aqui, ó, retorno de Pulgar a Serra, a briga no meio de campo, e Felipe Luiz avalia mudar a forma do Flamengo jogar. Chileno é peça fundamental no esquema do Felipe Luiz, mas viu o Saul ganhar espaço depois que ele chegou e depois daquela lesão que ele teve contra o Bayern de Munique, né? Já são quase 3 meses que o Pulgar não entra em campo, não é presença garantida ainda para esse jogo contra o Botafogo. Fala-se em questão física, mas é mais pela questão do cartão amarelo. Ele tem 2 cartões amarelos, tomando mais um, tá de fora do jogo mais importante aí do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Palmeiras. Mas tem aquilo também, né? Tem que ganhar do Botafogo, senão se o Palmeiras vencer, aí vai para 6 pontos, o Flamengo não ganha, ou então se empata, vai para 5 pontos, e aí complica de vez mesmo. A disputa, porém, acabou quando o Saul começou a ser titular, né? Ele só não joga quando é poupado pelo desgaste. A atual segunda opção tem sido o De La Cruz, que tem problemas ali no joelho, né? Uma das opções para ter o Pulgar sem precisar tirar o Saul do time, que está jogando muito bem, é usar o espanhol mais pelo lado direito, caindo ali pelo lado direito, como fazia o Gerson antes de deixar o Flamengo. Foi dessa maneira, inclusive, que o treinador imaginou ter o jogador quando ele foi contratado do Atlético de Madrid, né? É uma reposição natural do Gerson para jogar ali pelo lado direito. Para isso, porém, um dos pontas precisaria sair. Provavelmente vai sair o Carrascal, porque o Felipe ele insiste em manter ali o Samuel Lino.
Atualmente, esse é o setor que gera mais dúvidas na equipe, com Carrascal, Plata e Luiz Araújo disputando espaço. Mas para esse jogo contra o Botafogo, o Felipe ele considera bem plausível começar com o Plata de centroavante, não o Pedro. E aí o pessoal, pô, o cara não bota o Pedro, é o melhor centroavante. Olha, eu gosto do Pedro. O Pedro, ele tem um refino da finalização que o Plata não tem. Mas na ideia do Felipe, ele não pode perder de forma nenhuma o controle do time sem a bola. E algumas pessoas já avaliam internamente que o Pedro já está deixando a desejar no quesito sem a bola ali. De novo. Mais uma vez. Então, vamos ver. O Flamengo ainda aguarda mais alguns dias para saber se vai poder contar com o Saul, né? O Saul ele teve um problema no tornozelo, acabou não viajando para a Bahia, mas pelo que me consta, estará disponível normalmente para esse duelo contra o Botafogo, por mais que tem um fator de ser grama sintética também, então causa ali um desgaste. Ah, mas na ciência, os atletas falam. Estou me baseando no que a maioria dos atletas falam. O espanhol fez trabalhos internos na academia, mas já treinou com um grupo, tá? Recentemente. Ele se recupera de dores no tornozelo esquerdo e, de acordo com o comunicado do clube, não há lesão, apenas uma questão de desgaste ali na articulação do jogador. O próprio Pulgar deve retornar de maneira gradual, tendo em vista que não joga desde o dia 29 de junho, pessoal. Outra alternativa no meio, De La Cruz também foi um dos atletas que se representou antes, né? Por isso até que ele foi um dos que recebeu folga ontem. A maioria dos que se representaram antes se representou parcelado e agora teve a ausência no CT Ninho do Urubu parcelado também. Mas hoje é geral, o grupo inteiro, é todo mundo lá no CT para a realização do trabalho, dos últimos trabalhos, né? O penúltimo trabalho, amanhã já é o último trabalho para esse jogo diante da equipe do Botafogo. O que você acha dessa escalação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu começaria com o Pedro. Reconheço que sem a bola, aquela modorrinha, mas, gente, precisa de gol, bicho. Precisa de gol. É fora de casa, precisa de gol. Acho que eu começaria com o Pedro para esse jogo aí. Pessoal, os matemáticos atualizaram. Agora, com o Palmeiras vencendo o jogo atrasado, a chance de título da equipe alviverde é de 70%. Líder do Brasileirão, a equipe paulista venceu o Juventude por 4-1 e agora tem 70% de chance para ser campeão brasileiro, enquanto o Flamengo tem 23,21%, depois o Cruzeiro com 6%. Meus amigos, vou falar um negócio, matemática serve para muita coisa. Mas quando se trata de futebol, que tem uma série de variáveis ali, né? Uma série, tem lesão, tem suspensão, um dia o teu time tá mal, são 11 atletas dentro de um campo, tem uma série de coisas. Eu, sinceramente, não levo muito em consideração isso para traçar um prognóstico para ser campeão. Não desisto do título, acredito que, apesar de matematicamente ainda não depender do Flamengo, acho que o Flamengo tem que pensar que só depende dele, porque o Palmeiras vai perder pontos. Vai perder pontos, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, Pepe Guardiola já dizia, você ganha algum campeonato nas primeiras 8 ou nas últimas 8 rodadas. Já estamos chegando aí nessas últimas 8 rodadas, o Flamengo foi até bem no início do campeonato. Tem que pontuar, tem que vencer. Não dá para entrar em negociação nesse jogo aí, por exemplo, contra o Botafogo e depois, não, porque é clássico, veja, é difícil. Não dá. Pelo menos eu penso dessa maneira. Em entrevista ao Basticast, PC Guzmão, que foi professor do Felipe Luiz nos cursos da CBF Academy, analisou o começo da trajetória do ex-lateral esquerdo à beira do gramado. E ele fala o seguinte:
Felipe fez a licença em dezembro de 23. Tive a oportunidade dessa troca de experiência e que os atletas trazem da vivência deles. Ele estava no momento de transição. Hoje avalio o trabalho dele como muito bom. Ele teve um amadurecimento, ele vem se preparando ao longo da sua carreira, conhece muito bem aonde ele está, ele sabe qual é a cultura do Flamengo, ele tem representatividade com o grupo, ele teve critérios na escolha dos profissionais que estão ao seu lado, né? Bancou, né, o salário do Ivan Palanco, por exemplo, na categoria de base do Flamengo. O Felipe veio moldando para que a equipe fosse um complemento das ideias dele, envolve tudo que ele tem de formação e ideologia, tanto para o grupo, para a comissão técnica, para a torcida e, o mais importante, dando resultado. Acho que ele fez um bom resumo do que é o Felipe Luiz, mas é teimoso, né? E todo treinador é teimoso também, gente. Não adianta a gente achar que vai ser diferente com o nosso treinador. Espero que ele saia vencedor, porque isso vai significar a felicidade de todos nós. A justiça nega pedido do Flamengo e reafirma que Sport é o campeão brasileiro de 1987 e que o São Paulo é o dono da Taça das Bolinhas. A primeira vara civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, julga improcedente a ação movida pelo Flamengo e destaca que a discussão já foi encerrada em instância superior, né? Já foi, inclusive, transitado, julgado, né? Em várias instâncias, inclusive no STF, Supremo Tribunal Federal. Acho que, nesse caso, a justiça ela comete uma verdadeira injustiça quando ela faz isso. Ah, Pedrão, você é clubista, veja bem. Não, a questão não é eu ser clubista, a questão é você avaliar o todo, porque em 1987, ali, cara, muitos livros sobre isso, jornalistas falando sobre isso, a CBF se abdicou de disputar o campeonato, de organizar o campeonato. A CBF chegou para os clubes e falou: eu não tenho dinheiro. Esse ano não vai ter campeonato brasileiro porque eu não vou organizar. Tá? E aí, os clubes, não satisfeitos com isso, falando: olha, vamos nos unir aqui. Tô falando a grosso modo, sobretudo os marqueteiros de Flamengo e São Paulo se uniram, trouxeram patrocinadores, a competição foi um sucesso, é dita como uma das maiores edições que teve do Campeonato Brasileiro, inclusive de público, em termos de público. E aí, no meio da parada, a CBF viu o sucesso que a competição estava fazendo, ameaçou ir à FIFA para dizer que a competição não é uma competição pirata. Eurico Miranda foi sem o consenso dos dirigentes do Flamengo à sede da CBF e assinou um documento que o Flamengo não lhe deu anuência para tal, dizendo que a partir dali a fórmula da competição ia mudar, que o vencedor do módulo verde iria enfrentar o vencedor do módulo amarelo, mudando as regras do jogo, com o jogo em andamento, com o campeonato em andamento, né? O restante dos clubes do Clube dos 13 não aceitou, tanto é que o Flamengo se recusa a jogar com o Sport, que foi vencedor do campeonato do módulo amarelo. Como é que pode um time que é rebaixado em 86, que foi o caso do Sport, ser o campeão brasileiro? Não é da Série B. Em 87, isso aí já é incompatível. Entende? E aí, depois até chamaram o Internacional, que foi o vice para o Flamengo. Olha, você quer jogar contra o Sport? Você pode ser o campeão brasileiro. O Internacional, num gesto de lealdade ao Clube dos 13 e lealdade ao Flamengo, falou: não, já foi disputada a final e o Flamengo é o vencedor legítimo. E a revelia do Clube dos 13, o Sport jogou contra o Guarani e é o dito campeão por essa justiça brasileira, que nesse caso me envergonha muito. Está aqui a decisão do juiz. Os torcedores podem bradar que o autor é campeão, que o tal time é campeão de 87. No entanto, por decisão transitada em julgado no STF, o campeão é o Sport Clube Recife. Simples assim. Porque
realmente você não vê um aprofundamento da discussão. O Flamengo pode recorrer da decisão por meio de apelação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ. No entanto, a sentença ressalta que a questão já foi discutida, assim a chance de êxito é considerada mínima. Acho que o Flamengo não tem que recorrer à justiça. As pessoas que não são desonestas intelectualmente, e vou definir assim, sabem que foi o Flamengo campeão de 1987, e só por conta disso, dessa desunião dos clubes, por exemplo, o São Paulo depois, querendo a Taça das Bolinhas, sendo que o primeiro penta foi o Flamengo, só que aí o São Paulo, ó, você pode ganhar a Taça das Bolinhas. Ah, posso! Aí foi e desfalou o que tinha falado, desacordou o que tinha acordado e pegou a Taça das Bolinhas para ele, sendo que é do Flamengo, estava na sede da Gávea, foi sequestrada da sede da Gávea e foi roubada da sede da Gávea e levada lá pro Morumbi, enfim, na Barra Funda, sei lá onde que eles enfiaram aquilo. E só por causa disso, acho que o Flamengo nunca mais tinha que cooperar pela união do futebol brasileiro, pelo menos até que esse erro histórico fosse corrigido. Eu penso e interpreto vai se unir com essa galera aí que sacaneou o Flamengo lá atrás. Quero que vocês se lasquem. Eu acho que deveria ser tratada assim a situação. Pessoal, a gente trouxe a informação aqui que o Sport, né, que assinou o documento da venda do mando de campo na Ilha do Retiro para o jogo contra o Flamengo, por 3 milhões de reais. Dias depois, a empresa efetuou o pagamento previsto em contrato. De lá para cá, a diretoria já sabia que ia mandar o jogo na Arena Pernambuco e tentou até mesmo esconder da sua torcida isso, mas o Vene Casagrande acabou revelando e agora a torcida do Sport vem fazendo uma pressão absurda sobre a diretoria para eles desfazerem um acordo porque eles querem que o jogo seja realizado na Ilha do Retiro. Aí tá aqui o que a torcida organizada do Sport falou. Não queremos perder o que é nosso. Temos casa, temos história, temos tradição. E é isso que sempre vamos defender. Por isso deixamos claro, ou o jogo permanece na Ilha do Retiro, ou será público zero na Arena Pernambuco. Então que seja, né? Na Arena Pernambuco, eles tentam criar essa rivalidade com o Flamengo. Eu cago para isso. Aliás, a maioria dos clubes brasileiros tentam fazer isso, não é algo exclusivo do esporte, mas existe esse movimento lá para retirar o jogo da Arena Pernambuco. Duvido muito que a diretoria do esporte vai abrir mão desses 3 milhões de reais, eles precisam naturalmente desse dinheiro, serão rebaixados, a cota de TV naturalmente vai diminuir também, e aonde quer que seja que o Flamengo jogue contra o Sport, o Flamengo tem que ir lá e somar os 3 pontos. Agora, é uma pena para os torcedores. Tudo bem que é só em novembro, né? Acho que é até dia 13 de novembro, né? O jogo, falta um mês. Mas os torcedores ficam a ver navios. Vai ser aonde? Vai ser lá? Vai ser... Enfim, que se dane. Isso aí é problema deles. Palmeiras entra oficialmente na justiça para derrubar a liminar do Flamengo que bloqueia o dinheiro referente aos 30% da audiência do contrato fechado pela Libra. Pois é, eles estão na expectativa de derrubar essa semana, de caçar a liminar do Flamengo essa semana. A Leila Pereira, lógico, capitaneando tudo aí. Mas pessoas internamente no Flamengo dizem que acreditam que a liminar não será caçada, vai continuar assim. E torço para que continue dessa forma, né? Até que eles tenham bom senso e sentem para negociar essa questão com o Flamengo. Pessoal, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.